Após relermos o último capítulo do primeiro livro do profeta Samuel, avancemos para o segundo livro do profeta Samuel. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Ele criou uma situação, criou uma circunstância. O moço foi até ao lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você está vindo?" "Eu fugi do acampamento israelita", respondeu ele. "Conte o que foi que aconteceu", disse Davi. "O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos", disse o moço. "Saul e o seu filho Jonatas também morreram." "Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" perguntou Davi, tomado de súbito, de pronto e de imediato. "Que negócio é esse? Nem te conheço. Primeiramente, quem é você? E que negócio é esse? Como é que você sabe que o rei Saul e Jonatas estão mortos?" E o moço respondeu bem assim: "Acontece que eu cheguei por acaso ao Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Ele estava cercado. Fatalmente iria morrer. Não tinha jeito. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: 'Aqui estou, meu senhor, aqui estou, meu rei.' Saul perguntou quem eu era, e eu respondi que era amalequita. Aí ele disse bem assim: 'Eu fui ferido gravemente e estou morrendo. Venha aqui e me mate. É uma ordem do rei.' Então eu subi até ao lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que ele caísse no chão, morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Está aqui." Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por todo Israel, que havia sido derrotado. O povo de Deus, o Senhor Jeová. Povo que agora havia sido derrotado. E muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi logo perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: "De onde você é? Quem é você?" "Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra", respondeu ele. "Como é que você se atreveu a matar o rei, o escolhido por Deus, o Senhor? Que negócio é esse, rapaz? Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor?" perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: "Mate-o! Agora!" O homem atacou o amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: "O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido por Deus, o Senhor. O culpado disso tudo é você, amalequita. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor Deus." Vale a leitura de uma nota de rodapé da Bíblia do Peregrino, Bíblia Católica, sobre justamente essa narrativa trazida pelo jovenzinho amalequita, com uma história muito estranha, história muito matreira. É discutível se a narração do mensageiro é verídica ou embusteira. O amalecita traz as joias reais.
só pode tê-las recolhido se chegou muito cedo ao lugar onde Saul morreu, antes dos outros, antes dos filisteus. Davi toma sua narração como verídica e por ela o sentencia e manda executá-lo. Afinal, o rei Saul era rei ungido e escolhido por Deus. Tanto é que por várias vezes Davi deixou de matá-lo, tendo a chance para tal. Davi era muito temente a Deus. Por outro lado, o mensageiro fala da lança, enquanto a precedente versão mencionava a espada, a versão do capítulo 31 do primeiro livro do profeta Samuel. Diz ele que Saul se voltou, coisa difícil, se ele jazia atravessado pela própria espada. Caso verídica, nos apresenta o final patético do rei, incapaz mesmo de morrer, incapaz de sentenciar incapaz de executar a própria sentença que ele havia dado a si próprio, incapaz até mesmo de se matar, incapaz mesmo de morrer, pedindo como última esmola um golpe de misericórdia. A lança com que tentou atravessar Davi contra a parede o prende agora à terra. O rei Saul por várias vezes tentou espetar Davi com a sua própria lança. A lança com que tentou atravessar Davi contra a parede o prende agora à terra. A lança com que tentou atravessar Davi contra a parede o prende agora à terra. Castigo de um homem muito complicado, o rei Saul, ferido com a sua própria arma, tanto no sentido figurado quanto no sentido real. É o que traz aqui a última frase. A lança com que tentou atravessar Davi contra a parede o prende agora à terra. Davi chora por Saul e por Jonatas. Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Esta lamentação está escrita no livro do justo. Davi lamentando a morte do rei Saul e a morte do seu melhor amigo, Jonatas. Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Entrou como elemento da educação transmitida para todo o povo de Judá e transmitida intergeneracionalmente. Tanto é que estamos lendo sobre ela hoje. Transmitida intergeneracionalmente numa perspectiva multimilenar. Amém, glórias a Deus e aleluias. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul
Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Eu choro por você, meu amigo irmão Jonatas. Como eu o estimava. Como era maravilhoso o seu amor para mim. Melhor ainda do que o amor das mulheres. Muito maior amor era o nosso amor. Meu e seu Jonatas tem uma promessa para com a sua descendência. E cumprirei é uma palavra em absoluto promessa. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. Capítulo 2 do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2. Davi é feito rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou Davi. Hebrom, essa é a cidade, foi a resposta de Deus. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei e dar dignidade ao seu funeral. Pois o que fizeram com o rei Saul foi profanação. Profanaram o corpo do ungido de Deus, do rei Saul. Percebam que em nenhum momento o comportamento de Davi é um comportamento ressentido e maldoso contra toda a perseguição que ele sofreu do rei Saul. Davi parabeniza os homens da cidade de Jabes, da região de Gileade. Que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Vocês deram dignidade ao funeral do rei. Deus Pai Todo-Poderoso abençoará eternamente a descendência de vocês. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Guerra entre o povo de Israel e o povo de Judá. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Maanaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado da represa. Retrocederei para melhorar a leitura, ou melhor, expandir a capacidade de leituramento. Leitura é uma coisa, leituramento é o diálogo com o texto.
Portanto, é a leitura com o entrelaçamento de vários pensamentos. Daí a gente se trupica, tropeça, pula de linha indevidamente, porque estamos pensando muitas coisas. É Papai do Céu nos abençoando a partir da leitura da palavra de Deus. Guerra entre o povo de Israel e o povo de Judá. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Maanaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá, todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado da represa. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus moços em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí, 12 soldados, representando Isbosete e a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim, todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar, perto da cidade de Gibeão, é chamado de Campo das Espadas. Uma matança. Em seguida, houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael estava alucinado e continuou perseguindo Abner. Mais uma vez, Abner disse: Pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Mas você está me obrigando a matá-lo. Porém, Azael não parou de perseguir Abner. Então, Abner, experiente guerreiro que era, deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão, e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir Abner. E, quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter que continuar lutando para sempre? Você não vê que, no fim, não vai sobrar nada a não ser amargura e ódio entre nós, entre as nossas tribos? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Observação muito sensata. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter que continuar lutando para sempre? Será? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura e terras arrasadas? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: Juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados
pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e, depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Uma matança, uma carnificina. Aí, Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom. Capítulo 3. Durante muito tempo, a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam a família de Davi perdurou. Durou muito tempo. Perdurou. Essa contenda levou a vida de muita gente. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e aqueles que apoiavam a família de Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Afinal, Davi já havia sido ungido rei. Ele só estava esperando os fatos se encaixarem e a história se desenrolar. Davi não tinha pressa. Pressa nenhuma tinha Davi. Ele sabia que a palavra de Deus, como promessa, se cumpriria. Então ele só descansava o coração em Deus e trabalhava muito. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Amon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Ragite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Próximo tópico. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Ao que parece, a gente de Saul era muito raivosa e não conseguia raciocinar muito bem. Abner demonstra muita lucidez e muita sensatez e sobriedade. Era um homem que buscava acordos. Logo, era um homem que preservava vidas.